Uma planta linda de folhas verdes e brilhantes. Essa é a pacová. No vídeo de hoje eu quero te contar tudo sobre o cultivo dessa planta e também mostrar o passo a passo do replante dela aqui nesse vaso. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. A pacová é uma planta brasileira nativa da Mata Atlântica e em algumas regiões ela pode ser chamada de babosa de pau. O nome científico dela é Philodendron martianum e ela pertence à família das aráceas, que é a mesma família dos antúrios, da Comigo Ninguém Pode, dos caládiums, aglaonemas, dentre outras diversas plantas ornamentais. A pacová é uma planta lindíssima e muito ornamental. Ela tem essas folhas verdes e brilhantes e parece até uma planta artificial. E não tem como não se encantar com a beleza dela. Em relação ao cultivo, a pacová é uma planta que eu estou achando bem tranquila para cuidar. Tem pouco tempo que eu comprei ela no site do Mercado Livre, ela era uma muda e ela já soltou várias folhinhas aqui comigo. Eu vou deixar o vídeo de quando ela chegou aqui embaixo na descrição para você ver como ela veio. Falando um pouquinho sobre o ambiente ideal para cultivar a pacová, ela é uma planta de sombra ou meia sombra. Na natureza, ela se desenvolve embaixo das árvores, então a luz solar que essa planta recebe é aquela luz solar filtrada pela copa das árvores, e essa é a quantidade de sol que ela tolera. O sol quente, muito forte, vai acabar queimando as folhas sensíveis que ela tem. Então, o máximo que eu recomendo de sol para essa planta é aquele solzinho mais fraco da manhã ou da tarde. Ela também vai muito bem em ambientes internos, dentro de casa, mas é importante que esse ambiente tenha bastante claridade, porque se não tiver claridade, a planta não se desenvolve bem. Por mais que seja uma planta de sombra, ela precisa de claridade e ela precisa ir dessa luz do sol. Se for um ambiente muito escuro, ela não vai se desenvolver bem, não vai conseguir fazer a fotossíntese e vai acabar definhando, não vai ficar com esse brilho nas folhas e com esse aspecto bonito. Um outro fator muito importante para o bom desenvolvimento da pacová é o clima. Ela é uma planta de origem tropical, então ela vai gostar aí de um clima quente e úmido. Então, se você mora aí em uma região muito fria, talvez seria interessante cultivar essa planta protegida daquele frio extremo. E se você mora em uma região muito seca, você vai precisar buscar formas de proporcionar uma umidade ambiente para essa planta. Você pode tentar proporcionar essa umidade ambiente borrifando água nas folhas dela e também cultivando ela em um local onde você possa molhar o chão ao redor de onde ela está. Isso tudo vai ajudar a aumentar a umidade ambiente. Em relação às regas, a pacová é uma planta que gosta do substrato levemente úmido, mas ela não tolera encharcamento, até porque ela já tem esse caule suculento que guarda bastante água. Então a dica é fazer regas moderadas na pacová, regando ela quando o substrato estiver quase totalmente seco. Não precisa deixar esse substrato secar por completo, mas é importante não deixar esse substrato muito encharcado. Para você saber o momento certo de regar a sua planta, a dica que eu sempre dou aqui no canal é você colocar o dedo ou então um palito de churrasco no substrato. Se o seu dedo ou o palito saírem úmidos, significa que você não precisa regar a sua planta. Agora, se o seu dedo ou o palito saírem limpos, você já pode regar a sua planta, porque muito provavelmente esse substrato já vai estar seco. Sobre a adubação, você pode usar aí o adubo da sua preferência. Se você gostar de uma adubação mais orgânica, existem várias opções que são aí os adubos do tipo bocashi, os estercos de gado e de galinha, o humus de minhoca, a farinha de osso, dentre outros adubos. Você vai escolher um desses adubos e vai colocar aí mais ou menos 1 colherzinha a 2 colherzinhas de sopa aí no cantinho do vaso, mais ou menos a cada 3 meses. Já é o suficiente para manter a sua planta nutrida. Agora, se você preferir usar uma adubação química do tipo NPK, existe aí os NPKs de diluir em água.
Você vai precisar seguir as orientações do fabricante em relação a esse adubo, porque cada marca de adubo tem uma orientação diferente. Então, leia o rótulo do produto e adube de acordo com o que está escrito nesse rótulo. Assim, você vai ter muito menos problemas aí com adubações. Existem também os NPK do tipo osmocote, que são umas bolinhas que você coloca no substrato. Também é uma excelente adubação, eu gosto bastante de usar. E em relação a essa adubação, você também vai precisar seguir as orientações do fabricante. Então, sempre leia o rótulo do produto, até mesmo quando for uma adubação orgânica. E sobre as pragas e doenças, a Pacová é uma planta bem resistente, ela não costuma pegar muitas pragas, mas podem aparecer aí alguns pulgões e cochonilhas na sua planta. Então sempre verifique, observe a sua planta, olhe por baixo das folhas e se você perceber a presença de alguma dessas pragas, já faça aí a aplicação do inseticida ou de alguma receitinha caseira que você gosta de usar para eliminar essas pragas o mais rápido possível. Se for um ataque pequeno, você pode lavar as folhas da sua planta com detergente e depois fazer uma aplicação aí da água oxigenada. A receitinha da água oxigenada é 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10, aquela água oxigenada transparente, para 1 litro d'água. Aí você vai borrifar em todas as folhas da planta. Essa mistura é muito eficiente quando é um ataque pequeno. Agora, se for um ataque muito grande, você vai precisar usar aí um inseticida. E como plantar a Pacová, qual substrato e vaso usar? Agora eu vou mostrar o passo a passo do replante desse meu vaso aqui de Pacová. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das plantas ornamentais. Eu vou começar esse replante mostrando aqui o substrato que eu vou usar, que é um substrato que eu mesma preparei, e eu misturei aqui terra comum com areia grossa para construção, esterco de gado curtido, resto de substrato velho de orquídea, e eu coloquei também a perlita expandida, que é esse material branco parecendo isopor. Eu costumo usar muito aqui no meu substrato para suculenta. Aí eu decidi colocar aqui nesse substrato para ajudar aí na drenagem e também na aeração. Assim o substrato vai ficar mais fofinho. E como a gente sabe que esse substrato é bom? Quando a gente pega ele na mão, igual eu estou fazendo aqui, aperta e mesmo assim ele continua soltinho. Esse é o substrato ideal para plantar as plantas ornamentais como a Pacová. E eu misturei todos esses componentes aqui no olhômetro mesmo, eu não fiz a medida certinha. Essa Pacová está plantada aqui no mesmo vasinho que eu recebi ela do vendedor do Mercado Livre. Acho que esse vaso aqui é um vaso pote 10 e ela tá saltando raízes aqui para todo lado e tá bem grande, então já está na hora de mudar ela de vaso. Esse vaso aqui já não comporta mais o tamanho dessa planta. E para replantar ela, eu escolhi esse vaso aqui, que é um vasinho quadrado de 5 litros. Eu furei bem o fundo desse vaso e eu sempre escolho esse modelo de vaso que tem pezinho, porque assim o fundo dele não vai encostar no chão. E a drenagem no momento da rega vai ser bem melhor. Eu vou começar colocando aqui uma pequena camada de isopor no fundo desse vaso. Esse isopor ajuda aí na drenagem do substrato. Então eu sempre coloco aí isopor nos meus replantes, principalmente quando é um vaso mais alto igual esse. Eu coloco mais ou menos uns 2, 3 dedos do fundo do vaso de isopor. Agora eu vou colocar aqui uma pequena camada do substrato. Se você tiver aí aquela manta de drenagem ou manta de bidim, coloque aí por cima do isopor. Assim, o seu substrato não vai vazar nos furos de drenagem do vaso. Agora eu vou pegar aqui o vasinho com a Pacová, aí eu vou apertando ao redor desse vaso, porque assim a planta vai se soltando, o torrão da planta vai se soltando com mais facilidade da borda do vaso. Aí é só segurar a planta bem firme e puxar que ela vai se soltar e o torrão vai sair quase que intacto. Olha aqui o tanto de raízes que tem nessa Pacová.
ela já estava mesmo precisando aí de um vasinho novo. Aí eu vou pegar aqui o vaso que eu já coloquei o substrato e vou posicionar essa planta bem aqui ao centro. Eu gosto de replantar as plantas com esse substrato intacto, com o torrão. Tem gente que gosta de retirar. Eu não gosto de retirar, de limpar todas as raízes, porque isso causa um atraso aí no desenvolvimento dessa planta. Aí é só ajeitar a planta direitinho no vaso e completar ao redor com o substrato. Já me conta aí nos comentários o que você está achando desse replante. Você costuma trocar a sua planta de vaso assim ou você limpa todas as raízes e planta ela com somente as raízes no novo substrato? Aí eu vou completando aqui ao redor com o substrato até cobrir todo o torrão e a planta ficar bem firme aqui no vaso. Uma curiosidade sobre a pacová é que ela é uma planta trepadeira, então se você coloca um tronco ou um tutor, ela tende a subir e ir grudando as raízes nesse tutor. Essas raízes que estão saindo para fora do vaso é um sinal de que essa é uma planta que gosta aí de ficar com as raízes livres, uma planta que é meio epífita. Na verdade, ela vai se desenvolver bem plantada no substrato, igual eu estou plantando essa daqui, e ela também vai crescer bem como uma planta epífita. Ela é parecida aí com a jiboia, com a costela de Adão, dentre outras plantas que têm essa característica de se apoiar e se desenvolver aí em troncos. Eu vou colocar essas raízes aqui para dentro do substrato, mas eu imagino que à medida que ela for crescendo, ela vai soltando raízes para fora do substrato. Isso é uma característica desse tipo de planta. Então, se a sua pacová começar a soltar raízes para fora do substrato, não se incomode, porque é uma característica natural da planta. Vou colocar aqui mais um pouco de substrato, ajeitar essa planta direitinho no vaso. É bom dar uma leve apertadinha aqui ao redor dela para ela ficar bem firme. Não aperte demais para ela não ficar compactada. E olha aí como tá ficando esse replante. Me conta aí nos comentários se você também gosta de fazer replantes. Eu adoro cuidar das plantas, fazer essas manutenções, mexer na terra, trocar o substrato. É muito bom cuidar de plantas, não é mesmo? Aí é só ajeitar o substrato direitinho aqui por cima e tá pronto esse replante. Olha como que ficou. Agora essa pacová vai ter muito espaço aqui nesse vaso para se desenvolver bem. Então esse foi o replante e as dicas de cultivo da planta pacová. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você gostou, deixa o like e compartilhe o vídeo com alguém que também possa gostar. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando como essa pacová chegou quando eu comprei ela no Mercado Livre e também uma playlist com vários vídeos de plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!